Como eu falei, né, eu quero poder compartilhar aqui com vocês alguns princípios, convicções, né, que Deus tem trazido ao nosso coração. E eu quero olhar 2 Coríntios capítulo 11, versículo 28. 2 Coríntios 11, 28. Eu quero ler essa porção da palavra de Deus com você. A Bíblia fala assim: além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Queridos, aqui o apóstolo Paulo está falando à igreja de Corinto, e ele está relatando a respeito, se você olhar um pouco antes, todo o sofrimento dele, mas ele está falando de algo que trazia uma preocupação, né? A Bíblia fala até, e traduzida aqui na NVI, sobre uma pressão interior, ou seja, uma preocupação com o estado de todas as igrejas, com como as igrejas estavam se portando, como elas estavam caminhando. E queridos, nós vivemos dias onde a igreja brasileira, ela tem crescido, amém, queridos? Durante anos, muitos homens e mulheres de Deus pagaram um preço de oração pela nossa nação, para que a igreja no Brasil, ela fosse significante, inclusive em questões numéricas, e isso tem acontecido. O evangelho se multiplicou na nossa nação, nos últimos anos. Igrejas começaram a ser fundadas, né, de diversos lugares, diversas placas, denominações, e alcançando muitas pessoas, muita libertação acontecendo na nossa nação. Porém, quando pensamos nesse texto de Paulo, e isso aqui, esse texto é um texto que traz realmente uma preocupação no nosso coração, olhando pela ótica de Paulo, é que nós compreendemos que existem duas instituições, ou vamos chamar assim, de organismos vivos criados por Deus. Um deles é a família, e outro deles é a igreja. Deus criou a família. E Deus também, através do seu Filho Jesus, nós percebemos claramente que criou a igreja. Agora, existe um grande detalhe que nós precisamos compreender. A igreja que fomos chamados para ser, e a igreja que de repente nós estamos nos tornando diariamente. E nessa noite o tema desta palavra é igreja, fábrica ou família. E aqui eu quero pensar um pouco com você no conceito de uma identidade que a igreja precisa ter. E qual é a identidade que nós temos gerado nesse tempo? Queridos, quando você percebe uma fábrica, alguém aqui já trabalhou em fábrica? Ou trabalha em fábrica? Eu trabalhei na fábrica da Volkswagen há anos atrás. Então eu entendo um pouco a respeito de processo de fábrica. Eu entendo que a fábrica, ela visa a produção. A fábrica, ela visa um sistema. A fábrica simplesmente quer ver os números melhorando a cada dia, e independente de com quem ela vai fazer o produto que ela faz, ela vai fazer o produto, independente das pessoas que sejam. Já a família é um pouco diferente, ou bem diferente. Porque a família, embora ela também tenha muita expectativa que ela dê certo, como uma fábrica quer dar certo, mas a família, ela vai ser família, vai produzir, eu vou usar a expressão assim como família, vai viver como família, sem se importar tanto com o resultado que ela vai ter, mas se importando muito mais com quem ela realmente é. E aqui é onde eu quero pensar com você, que a igreja, ela nasceu em Cristo Jesus, ela nasceu para ser uma família, e não uma fábrica. Diga assim: a igreja precisa ser família, e não fábrica. Na fábrica tem muita competição. Qual é o melhor funcionário do mês? Agora, para você descobrir o melhor funcionário do mês, você vai descobrir um melhor funcionário. Mas você, em detrimento de tantos outros, você elege um muito bem, e os outros você fala que são tudo ou medianos ou os maus funcionários do mês. Porque você elegeu alguém através e por meio de uma competição.
Eu pergunto a você, na igreja, é um ambiente de competição, sim ou não? Não deveria, mas às vezes se torna sim ou não? Eu lembro de uma época onde isso aqui não aconteceu em Cabo Frio, né? Jamais aconteceu em qualquer igreja que você conheça, mas onde as irmãs, elas colocavam o seu vestido ou saia para ir à igreja, e aí cada uma precisava ter algum detalhe diferente na saia para ser melhor do que a saia da outra. E aí virava um desfile de moda na igreja, né, simplesmente para ser melhor do que a outra, como uma competição. Agora é claro que nós entendemos que isso é algo humano, isso é algo terreno e que não deve ser assim. Igreja não é um lugar de competição. Igreja é um lugar de cooperação. Sabe, diga assim comigo, igreja é um lugar de cooperação. Sabe, queridos, eu te pergunto, em uma fábrica, quem é mais abençoado, vamos dizer assim? Quem é mais beneficiado, os funcionários ou o patrão? É o patrão. E na igreja? Ou na família? Na família, quem é mais beneficiado? Os pais ou os filhos? Os pais ou os filhos? Alguém falou os pais, alguém falou os filhos. Vamos pensar rapidinho? Você comprou uma barra ou uma embalaginha de Kit Kat. Sabe Kit Kat, aquele chocolatinho, ou Bis, né, que tem agora assim também. E ele tem geralmente, eu acho que são 4, gordo sabe dessas coisas, né? Certinho já, até quantos é para cada um. Né? 4 tabletinhos ali para você comer. E aí, lá em casa, somos em 4. Então, como que funciona? Um para o pai, um para a mãe, um para a Marcelinha e um para o Luiz Otávio. Mas a realidade é assim, Marcelinha comeu a parte dela, Luiz Otávio também. Aí os pais bobearam, não comeram ainda. E aí a criança chega e ela olha para aquele chocolate. Quem vai comer o próximo pedaço, o pai? Não. Agora, só sobrou um potinho de sobremesa, um restinho do sorvete de ontem. Quem vai comer? O pai de madrugada, é claro, não. Os filhos. Sempre os pais pensam nos filhos. Esse é o conceito de família, onde um pensa no outro. Claro, os filhos crescem e eles também vão começar a pensar nos pais. E é tão importante nós pensarmos nisso, porque eu já pensei, eu tenho 2, um perto do outro, né? E eles são, eu falo que são quase gêmeos. Então, quando foi gastar de fralda, foi tudo de uma vez só, de leite, tudo de uma vez só, e tudo de uma vez só, é escola, tudo de uma vez só, daqui a pouco, e é tudo na mesma série ainda, os mesmos livros, não dá nem para um aproveitar do outro, não dá para fazer nada, porque é tudo igual. Mas eu tenho esperança, que eles vão ganhar muito dinheiro um dia na vida, e eles vão me recompensar de tudo isso. Você acha que o pai pensa nisso? É claro que não. Agora, o que o chefe, o patrão, o dono da fábrica pensa? Simplesmente que você precisa dar lucro para ele. Por isso que igreja, família, é diferente do que uma fábrica. Querido, fábrica é um lugar de cobrança. É um lugar onde, se você não der produção, você é mandado embora. Você tem o horário para chegar, o horário para ir embora. Você faz um banco de hora, você faz uma hora extra, mas se você não der produção, ou se você fizer algo errado, você pode ser demitido a qualquer momento. Eu trabalhava na inspeção de qualidade da linha Golf, né, na Volkswagen. E aí, eu lembro que onde nós trabalhávamos, que era bem no início, né, da linha de produção, da carroceria do Golf, eu sabia exatamente quantos pontos de solda precisava ter naquela parte do carro. Então, se faltasse nós precisávamos fazer um retrabalho naquele carro, uma solda novamente.
Se faltasse um, nós precisávamos ver de qual era a unidade de trabalho que faltou àquele ponto, para nós irmos lá e chamarmos a atenção de quem esqueceu daquele ponto. E se esquecesse mais do que uma ou duas vezes, poderia entrar com uma advertência, até uma suspensão e até uma demissão, porque nós queríamos e precisávamos de perfeição. Era assim que nos mandava fazer. E se nós que cuidávamos do controle de qualidade deixássemos passar, aí então o caldo engrossava ainda mais. Isso é fábrica. Agora, e na família? Tem erros na família, sim ou não? Sim. O homem deixa a toalha em qualquer lugar. Deixa ou não deixa, irmã? Sim, é revelação do céu para você, né? São coisas que a mulher fala, tá ali, e o homem vai procurar e nunca acha. Impressionante, bando de cego, né? Mas a mulher vai lá e puf, a coisa aparece. Aí o homem fala assim, é que ela ora mais do que eu, Deus fez aparecer aqui, é milagre, né? Não estava. Acontece falhas, mas nem por isso nós demitimos alguém da nossa casa. Isso é família. Sabe, queridos, quando nós pensamos então que a igreja, ela é conhecida, né? Se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos ver que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja, ela é o exército de Deus aqui na terra, mas a igreja, ela é conhecida como a família de Deus sobre a face da terra. E sendo assim, a igreja precisa viver como família e não como uma fábrica. Eu lembro de uma vez que eu escutei uma palavra do pastor Marcelo Almeida, lá em Fortaleza, ou foi Santarém, nem lembro agora, que ele estava falando e ele falou assim, olha, igreja, eu gravei isso, ele falou assim, ele estava falando sobre fazer discípulos, ele falou assim, fazer discípulos não é igual a uma fábrica de pastel, que você faz tudo igualzinho, da mesma forma, né, tal, não é assim que funciona, porque cada um é diferente, tal, e a realidade é essa. Nós precisamos compreender que, embora precisamos a cada dia nos tornar melhores do que somos, mas precisamos fazer isso da forma correta, da forma certa. Eu gosto de olhar para 1 João capítulo 2, versículo 12 a 14, quando ali a carta está sendo escrita e dizendo assim, olha, filhinhos eu vos escrevo, jovens eu vos escrevo, pais eu vos escrevo. E quando você olha o contexto, está falando não apenas de uma questão de identidade no sentido de pai, de filho, mas também de uma questão espiritual de maturidade em meio à igreja. Então é importante nós compreendermos que a igreja não pode ser uma fábrica, mas sim a igreja deve ser uma família. Amém, queridos? Olhe para quem está próximo a você e fale assim, a igreja precisa ser família. Uma igreja que gera pais e que gera filhos. E eu gosto de pensar em família. Eu fui criado em uma família, sabe, com pai, mãe, 2 irmãos, uma irmã e um irmão, uma família imperfeita, mas uma família muito especial, porque ela é única, não tem outra igual, pode ter numericamente, mas igual no nosso contexto familiar não. A família da minha esposa é um pouquinho diferente, os pais separaram ao longo dos anos, e a família foi criada um pouco diferente, mas é uma família, também de uma forma muito especial. A minha família é um pouco mais recatada, né, mais quieta, mas a família da minha esposa, ela é uma família que é de um estardalhaço, quando junta os 300 primos que ela tem. Porque ou família para ter primo, meu Deus, cada ano eu conheço primo ainda, conheço tio, só uma tia dela gerou 15 filhos. E ela fala assim, a dona Irda, lá do noroeste do Paraná, e ela fala assim, só não tive mais que o velho morreu. Ela só fala assim, né? Mas é uma família diferente. Agora, somos família e precisamos viver como família a cada dia. E eu quero falar sobre 5 características de uma família, de uma igreja que seja família.
5 características de uma igreja família. A primeira delas foi algo que foi gerado em mim, dentro da minha casa, que é uma igreja que gera identidade. Na família nós geramos identidade nos nossos filhos. Como geraram identidade em nós. Eu gero identidade na minha filha, que ela é uma princesa, que ela é gatinha do papai. E eu sempre falo para ela, filha, você é linda, você é gatinha do papai. E ela se arruma, ela gosta, ela já está naquela fase também de maquiagem, que ela quer pegar tudo que a mãe tem, né? E aí, às vezes, né, pinta até as orelhas, né? Mas, vamos lá, às vezes ela passa lá, um batonzinho que a mãe deixou passar, ela vem, pai, e ela faz um bicão, assim, ela tem uma boca a gente brinca que é a boca de Angelina Jolie, que é uns lábios desse tamanho, assim, e aí ela faz aquele bicão para mim, tô bonita? Fala, você tá uma gata, filha, você é demais. E queridos, e a minha esposa é testemunha disso, todos os dias eu falo para ela, você é a gatinha do papai, você é linda. Sabe por quê? Estou gerando uma identidade nela, de princesa, de saber quem ela é. Porque não vai ser o primeiro carsudinho que vai aparecer para ela e falar assim, isso é uma gata. Ela vai falar assim, meu pai me fala isso todo dia. Não adianta vir com essa lábia, não. Vem com algo mais. Vai jejuar, vai orar, é desse jeito. Então, estou criando uma identidade. No meu filho, é diferente. Meu filho é assim, cara, tu é macho. Fala, filho, sou macho. Desde os 2 anos e meio eu comecei com essa com ele. Sou macho. Ele fala, macho. Fala assim, filho, sou forte. Aí ele junta as mãos, quase treme o tadinho dele. Ele fala, sou forte. E queridos, porque eu estou gerando uma identidade nele, de homem. E essa geração precisa de uma identidade de homens. Então nós precisamos compreender que família é um lugar de identidade. Igreja é um lugar onde nós precisamos gerar identidade nas pessoas. A identidade de saber quem somos. Sabe, queridos, é muito especial quando nós olhamos para Efésios capítulo 2. Abra sua Bíblia lá, em Efésios capítulo 2. Efésios 2. Você pode ler depois, desde o versículo 4 até o 22, na verdade todo esse capítulo, mas eu quero ler o versículo 19 em diante, que fala assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Queridos, é gerar uma identidade na igreja. Sabe, às vezes, a igreja se preocupa tanto com a estética, às vezes se preocupa tanto com um movimento, que ela esquece de gerar identidade nas pessoas. Sabe, quando eu sei, por que eu faço parte do mesmo ministério há 23 anos, e vou continuar até quando Jesus me recolher dessa terra, porque eu aprendi a ter uma identidade como família nesse ministério. Foi através da vida do pastor Odilon, através dos pastores, discipuladores e líderes que eu tive em toda a minha trajetória, que gerou identidade na minha vida. Agora, é claro que às vezes, parece que nós esquecemos de gerar essa identidade. Ficamos mais no movimento do que gerando a identidade de quem a pessoa é em Cristo Jesus. As pessoas não podem ser valorizadas por aquilo que elas fazem, mas por aquilo que elas são. Nós precisamos entender isso. Sabe, muito claro. Pastor, legal. Então, não vou fazer mais nada na igreja. Calma lá, já chego lá. Né? Estamos falando sobre 5 características de família. Mas não é por aquilo que você faz que você é a família de Deus. Não, é por quem você é. Você é salvo, você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, você foi salvo pela cruz, você foi alcançado, comprado pela cruz, e nós lemos aqui essa carta à igreja de Éfeso dizendo, muito claro, se você olhar um pouco antes, você vai ver, a obra da cruz, o que ela fez conosco, nos tornou família de Deus. Então, nós não podemos jamais rotular as pessoas, sabe, e falar, não, aquele é mais família, aquele é menos família, por aquilo que faz ou deixou de fazer, não. Quando nós olhamos para
Mateus capítulo 3, versículo 17, nós vemos quando Deus fala a respeito de Jesus, Ele fala assim: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem tenho alegria. Só que é interessante que até ali Jesus não tinha feito milagres ainda. Não era por causa do resultado que Jesus estava tendo que Deus estava dizendo que Ele era amado. Não, Ele era amado por causa de quem Ele era. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você é amado por quem você é. Amém, queridos? Então é importante nós compreendermos isso, que uma família, nós vamos viver, por exemplo, o discipulado. Queridos, o discipulado é algo tão especial, que precisa ser vivido como família. Não dá para viver somente como estrutura. A estrutura faz parte de tudo, mas precisa ser algo relacional, precisa ser algo familiar. Em todas as dificuldades que nós passamos ministerialmente, estava falando ali para a Lisa, ali embaixo, agora a gente estava tomando café, e eu falando, pastor Odilon esteve junto conosco em todo o tempo, não só no dia do discipulado, não só dizendo: meu filho, me liga, na hora que você precisar, não. Sabe, nos momentos cruciais de várias definições, Ele estava conosco, conversando em algumas reuniões. Ele estava conosco em Paranaguá, quando a gente precisou tomar a decisão do retorno para Paranaguá. Então, antes mesmo de tomar o retorno, primeiro, para orarmos por isso. Depois, indo conosco a Porto Alegre, para falar com a igreja do nosso retorno. Aí alguém pode dizer: não, mas espera aí, isso aí é quase que uma fábrica, porque ele é o dono de tudo, como pastor de todas as igrejas, então ele foi lá para resolver. Na verdade, o dono de alguma coisa, o patrão, ele só manda um comunicado, ele simplesmente fala. Pastor Odilon, como um pai, sabe, o meu discipulador, aquele que está caminhando junto, ele me deu carta branca para resolver tantas coisas, mas ele estava lá. Na hora que eu falei: pastor, tão importante tu estar comigo, ele falou: mas eu já estaria com você, eu já iria com você. E ele estava lá. Sabe, queridos, o discipulado é esse ambiente onde você vive como família e tem uma identidade de saber quem eu sou. Porque no discipulado, várias vezes, o pastor Odilon me ajudou a compreender quem eu era, mesmo como pastor. Sabendo que eu sou lavado, remido pelo sangue de Jesus, que eu estou ali, que eu sou cristão, sou filho de Deus, mas muitas vezes não me achei como pastor, como líder, tomando algumas decisões, algumas falhas, não vendo a igreja indo para frente, e às vezes eu achava que eu precisava fazer do meu jeito. E aí eu ia para o discipulado, e o pastor Odilon falou: meu filho, vamos lá, faz assim, faz assado. E isso foi gerando uma identidade de segurança na minha liderança. Sabe, um apoio. Então, o discipulado, que não é apenas uma estrutura, mas uma vida familiar, ele vai nos ajudar e impulsionar a igreja a ter uma identidade saudável a cada dia. Porque não adianta ter um monte de célula e um monte de discipulador e ser doente. Precisamos ser saudáveis. Não adianta ser família também, tem que ser uma família saudável, uma família alicerçada nos princípios bíblicos. A mesma coisa a igreja. Então a sua célula precisa também ser uma família. O discipulado é um relacionamento familiar. A igreja como um todo é uma identidade de salvos em Cristo, mas com uma identidade de família, a cada dia mais forte, sabendo quem somos. Amém, queridos? Outra característica também de uma igreja, família, é que na família sempre tem provisão na casa. Sempre há provisão na família. Sempre aquele que precisa gerar a provisão, sempre gera. Na família de Deus também precisa ter provisão. A igreja precisa ter provisão. E aqui, querido, eu quero citar João 21, 5 e 6. Quando os discípulos estão voltando de uma pescaria, Jesus chega para estar com eles e pergunta se eles comeram alguma coisa, ou melhor, o que eles pescaram. E eles não pescaram nada. Eles não tinham nada nem para comer. E Jesus manda eles irem então e pescar e jogarem do outro lado a rede. E aí então eles pescam muitos peixes. E quando eles chegam à praia,
já havia algo ali sendo preparado para eles. O pai daqueles discípulos, trazendo provisão para aquela família de discípulos. A igreja é um lugar de provisão. Família é um lugar de provisão. A igreja é uma provisão espiritual. Uma provisão de relacionamentos. Uma provisão também, claro, de suprimento. Uma provisão, vamos dizer assim, social. Quando a Bíblia nos ensina, em Lucas 3:11, que se você tem uma túnica, 2 túnicas, então dê uma. Se tem comida, faça o mesmo. Então nós precisamos compreender que a provisão que virá sobre a igreja é a provisão de se importar um com o outro. Isso é família. Eu me importo se os meus pais estão bem. Porque aqui existe algo também. Às vezes, quando a gente fala de uma igreja família, pode ter alguém que fale assim, é verdade, pastor precisa saber de tudo que eu estou precisando, mas eu falo que eu cresci, eu amadureci, e hoje eu me preocupo se os meus pais estão bem. Se os meus pais precisam também de alguma coisa. Eu me preocupo se o meu pastor também precisa de alguma coisa. Eu fui tão surpreendido esse ano, porque o ano passado, Deus moveu o nosso coração e nós semeamos o nosso carro para a igreja. Nós demos o nosso carro para a igreja. A igreja passando por algumas dificuldades, mas eu não olhei para as dificuldades. Eu olhei para aquilo que Deus tinha falado conosco e nós demos. Eu, minha esposa, com 2 crianças. E demos o carro. E ficamos sem carro. Isso foi em dezembro que nós entregamos o carro. E passou dezembro, passou janeiro, passou fevereiro, passou março. E passaram-se os meses, nós indo para a igreja a pé, Tinha dia que alguém lembrava e falava, quer carona, pastor? Amém, quero, claro, dá carona aí, não tem problema. Mas tinha dia que todo mundo só dava tchau. E eu dava tchau. Amém, sem problema nenhum. Mas eu fui muito surpreendido em um culto. Era a chegada de encontro de mulheres na nossa igreja. E no final daquele culto, estávamos encerrando tudo. Um dos nossos líderes lá pegou o microfone. E eu já sem entender nada, porque eu ia encerrar o culto, ele pediu o microfone, eu falei, o que está acontecendo aqui? E daqui a pouco eles fazem entrar na igreja o nosso carro. Eu falei, mas o que esse carro está fazendo aqui? Os líderes, mas não como igreja no sentido instituição, mas os líderes da igreja se juntaram, foram lá e compraram o carro de volta. E tinha algumas prestações a ser pagas ainda, e eles quitaram as prestações para nos dar o carro quitadinho. E eu falo para vocês, eles não tinham obrigação de fazer isso, mas eles se preocuparam com os pais. Você entende? Isso é uma igreja família, vai ter provisão. É quando você compreende que existe uma necessidade, seja ela espiritual, seja ela física, é você buscar suprir essa necessidade. Sabe, quando alguém precisa de algo, não esperar a instituição suprir. Não, nós somos a igreja. Não espere a igreja, o CNPJ da igreja, vamos dizer assim, suprir alguma coisa. Não, você é a igreja. A sua célula é a igreja. Então, uma igreja família é uma igreja que se preocupa uns para com os outros. Amém, queridos? É isso que nós aprendemos na Bíblia. É isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Que nós devemos amar uns aos outros, verdade ou não é? Eu já vou chegar até no quesito amor aqui, mas te pergunto, quem ama, cuida sim ou não? Cuidado não é se preocupar com a necessidade do nosso próximo? Então na igreja família, é uma igreja que tem provisão na casa, lembre-se disso. Se alguém está precisando de algo, não fale para os outros suprirem. Seja o primeiro a ver se você não pode ajudar de alguma forma e suprir a necessidade desse irmão e dessa irmã. Isso é família. O restante disso, aí então é fábrica. Mas quando buscamos suprir a família. Terceira característica de uma igreja família. É uma igreja que tem normas, limites e correção. Tá demorando para chegar, nas coisas mais puxadinhas aqui. Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 11, vai falar a respeito de correção. Queridos, nós precisamos compreender algo. Não é uma questão de cobrança, não é uma questão de doutrina ou de proibição, mas a igreja como
toda família, precisa ter paredes, precisa ter limites, precisa ter o que eu chamo de normas da casa. Lá em casa tem normas. E até a vara que nós usamos para corrigir os filhos, o nome dessa vara é norma. Que a gente fala que é a normativa lá de casa. Então a gente chama de norma. A gente fala, você vai conversar com a norma. Ela, opa, né, já fica mais esperto, porque tem norma. Querido, a igreja precisa ser como uma família. Nenhum pai deixa o filho de qualquer jeito. Não, faz o que você quiser ir. Você não quer fazer nada? Não faça. Não. A igreja que é família é uma igreja de compromisso. É uma igreja que tem responsabilidade. Sabe, que tem os seus limites, como uma família tem limite. Eu falei, que na empresa tem horário para você entrar, para você sair. Numa família também precisa ter horário para os filhos chegarem em casa. Numa família precisa ter normas, senão a coisa bagunça. É verdade ou não é? Fica um negócio bagunçado. Então, a família precisa ter normas, limites e correção. Se algo errado está acontecendo, se existe alguma insubordinação na fábrica, o funcionário ele pode ser tratado através de gancho, que se chama advertência, é gancho, suspensão é gancho. Agora, e na igreja? Nós vivemos um tempo onde algumas pessoas começaram a achar que igreja é um oba-oba. É graça. Então, se a graça é um oceano, eu estou me afogando. Não vejo nenhum problema nisso. Mas vamos lá. O que é graça? É um favor imerecido. Para eu fazer o que eu quero? Ou para eu fazer o que Ele quer? A graça é um oceano que eu vou me lançar, mas para fazer aquilo que Ele espera que eu faça. Igreja precisa ensinar isso para as pessoas. Normas, limites e correção. A sua célula precisa ensinar isso para as pessoas. Não é, de novo, não é cobrança, não é braço de ferro, é assim, não é isso. Não, mas não é solto. É regado com a palavra de Deus e com as normas que a igreja tem. Talvez em algumas normas, a Shalom seja diferente da SEC. Algumas normas, eu estou falando de igreja local, às vezes, alguns detalhes. Eu não sei, por exemplo, se você for lá em Paranaguá hoje, você vai encontrar todo o fundo, aqui do púlpito, essa parte de trás, daqui onde o pastor fica, tudo pintado de preto, uma cortina preta, as laterais são pretas, tal. O fundo agora da igreja também é preto. Talvez para alguns, meu Deus, mas isso é igreja? É igreja também. Mas o nosso pastor liberou para a gente usar um pretinho lá, pretinho básico, assim nas paredes, deixar um negócio bacana. Porque fica melhor, dá destaque, está na moda, essas coisinhas assim. Que não ferem nada a Bíblia, não ferem nada a palavra de Deus. Mas talvez em algum outro lugar, não, preto não pode. Tudo bem, não pode pintar de preto? Sem problema. É a norma da casa, é o regimento interno da família. A igreja precisa disso. Porque senão a coisa bagunça. A célula precisa disso, o grupo familiar precisa disso, o discipulado precisa disso também, porque senão pode bagunçar, mas é algo leve, é algo que se aprende, sabe, que legal, olha, nós vivemos assim, nós somos assim, que legal. Os limites são para que ninguém se fira, a correção é para que ninguém se perca, então é muito importante compreendermos isso. A quarta característica de uma igreja família é que é uma igreja que tem amor e cuidado. Gálatas capítulo 5, versículo 14, vai falar sobre o maior mandamento, que é amar uns aos outros, ou amar ao próximo. Queridos, é tão importante nós compreendermos esse amor em ação. Esse amor na célula, esse amor no discipulado, esse amor de preocupação. Sabe, eu falei há pouco que eu iria falar sobre chegar nesse ponto de amor. É tão importante nós compreendermos isso. Porque quem ama dentro da casa vai cuidar.
Não há como nós pensarmos em uma família onde um não cuida do outro. Não há como não pensarmos na família igreja. Hoje, sinceramente, eu não consigo pensar, não é uma questão de estrutura, mas eu não consigo olhar para a igreja e não ver uma igreja que cuida e que ama, se não for através de um grupo familiar. Não dá para pastorear de perto as pessoas, se não tiver um discipulado, um a um, relacional, sabe, intencional também, de ajudar a pessoa a ir mais longe. Sabe, isso é amor, é onde as pessoas abrem mão do seu tempo, onde elas deixam de fazer as suas coisas para pensar no próximo, e elas lideram célula. Quem aqui lidera célula? O grupo familiar. Alguns aqui estão liderando, vários estão liderando. Quem aqui discipula? Olha quantos. Querido, você é alguém que está demonstrando que é família. Não simplesmente como uma estrutura, mas sim uma família que está cuidando das pessoas, porque entendeu algo, que existe uma grande tarefa para a igreja cumprir, de ir e fazer discípulos, mas não fazer de qualquer jeito, não simplesmente fazer nascidos, dar uma mamadeira e se vira, nada disso, mas é pessoas que amam, que cuidam, sabe, que discipulam, que estão ali no grupo familiar. É tão importante nós compreendermos que na família existe essa identidade, sabe, essa característica muito clara, que a igreja é a família, então vai ter amor e cuidado sempre. Amém, queridos? Mas é o pastor que tem que amar e cuidar. Não, sou eu que faço parte da família, que preciso amar e cuidar. Quantas vezes na minha adolescência eu ficava de olho na minha irmã, porque ela era 1 ano e 7 meses mais velha do que eu, e meus pais faziam a gente sair junto. E eu ficava só aqui nela, só filmando, só observando, cuidando. Por quê? Não, mas é meu pai e minha mãe que tem que dar conta da minha irmã. Mas eu sou irmão. E aí quando chegava os gaviãozinhos perto, eu já colava junto, do lado, para inibir qualquer reação, apesar que eu era magrinho, qualquer coisa já vencia, mas eu cuidava. Queridos, como igreja, nós precisamos compreender esse valor familiar, de cuidar das pessoas, continuar cuidando das pessoas. Pastor, eu sou obrigado a fazer. Você não é obrigado a fazer nada. Quer dizer, eu vou dizer que você não é obrigado, mas pela palavra de Deus, a tua vontade já foi crucificada na cruz. Então a vontade de Cristo é que nós venhamos a cuidar das pessoas. Então nós vamos pela vontade dele, não pela nossa. Então nós vamos cuidar das pessoas a cada dia mais. E a quinta característica de uma igreja que é família. Toda família tem expectativa de crescimento. Sim ou não? Gente, nós, durante 8 anos de casado, nós não queríamos ter filhos. Nós seguramos para não ter filhos. Depois do 8º ano, nós vamos ter filhos. Mas, naturalmente, biologicamente, não veio. Aí, quando estávamos ali no 12º ano de casado, e aí vamos lá e tal, e graças a Deus deu certo as adoções, porque nós tínhamos uma expectativa de crescimento. Nós ainda temos, a promessa de Deus é que nós teríamos 3 filhos. Então ainda nós temos a expectativa de mais um. E eu falo que pela idade, se logo não vier biologicamente, nós vamos de novo, cumprir aí que Deus mande mais um filho do coração, para que a gente possa concluir aquilo que Deus falou que nós teríamos, e entendemos isso nele. Toda família tem o desejo de crescer, porque senão seria muito egoísta. Pensa uma família que não se multiplique. Uma família que simplesmente pense em si próprio, pais que pensem um no outro. Vamos se amar aqui, benzinho, amorzinho, vem cá, vamos só amar nós dois aqui, e vamos ficar nós dois, vamos ficar velhinho nós dois. Multiplica isso por vários casais. O que aconteceria com a humanidade? O que ia acontecer? Deus deu uma ordem. Cresçam e multipliquem. Então, existe na família o desejo de crescimento e multiplicação. Em Atos capítulo 2, versículo 46, 47,
Vai falar que a igreja, eles estavam juntos, né? Viviam como família. E Deus ia acrescentando à igreja aqueles que haviam de salvar. Ou seja, criou-se uma expectativa que eles cresceriam. E cria em nós uma expectativa que nós vamos crescer. Então, querido, quando nós pensamos em célula, quando nós pensamos, né, em grupo familiar, em discipulado, em igreja, não há como nós pensarmos só, não, pastor, vamos lá, vamos só reunindo aqui, um dia a gente cresce, um dia, não é algo forçado, mas é um desejo do coração, é uma expectativa, sabe, é uma característica que a família precisa ter de crescimento. Crescemos, multiplicamos, aleluia. Sabe, não assim, não, você tem que crescer, você tem que multiplicar. Não, peraí, eu tenho prazer de crescer e multiplicar. Eu tenho o privilégio de dar frutos para o Senhor Jesus. Tenho o privilégio. Minha filha agora, ela está decorando João 15:5. Né? Então, alguns versículos que ela já fala, eu até, se eu tivesse lembrado, eu tinha colocado o videozinho para a gente assistir bem rapidinho ali, que ela começa a falar, né, que Jesus fala, né, eu sou a videira, vocês são os galhos, e se alguém está em mim, vai dar muito fruto, mas se sem mim, nada podeis fazer. Opa, o que a Bíblia fala? Se está ligado na videira, vai fazer o quê? Vai dar o quê? Vai dar o quê? Que fruto é esse? Você pode dar muitos frutos em obras, é claro, mas o fruto que permanece são almas que vão para o céu. Então nós precisamos compreender essa expectativa de crescimento, essa expectativa de multiplicação. Ele espera que nós venhamos a dar fruto, Ele espera que nós venhamos a propagar o Evangelho, Ele espera que a igreja seja saudável, uma família de muitos filhos. Queridos, quando Deus deu a visão a Abraão, que ele seria pai de multidões, e nós somos filhos de Abraão, nós precisamos compreender algo, fazemos parte, e não pode parar em nós. Existe um legado, sabe, existe um futuro, que depende de nós para ser construído. Querido, eu sei que essa igreja, as igrejas aqui representadas já cresceram, já multiplicaram, mas vão crescer muito mais ainda, vão multiplicar muito mais ainda. Não com crentes que são igual a pastel sendo feito, ou igual um carro em linha de produção, não. Mas como uma família que vai se multiplicando com qualidade, com firmeza, com identidade, com clareza, com provisão, sabe, da forma certa, com normas, com limites, com correção, com amor e com cuidado. Ter essa expectativa. Agora, querido, eu confesso a você, que a preocupação do nosso coração é que às vezes a igreja, ela passa a se preocupar, e agora falando da igreja como nós, como indivíduos, somente consigo. Às vezes não quer compromisso mais com liderança porque está pensando só em si. Não quer mais discipular porque está pensando só em si. E aqui, queridos, existe uma preocupação, que quando nós começamos a pensar só em nós começamos a virar patrões da nossa fábrica, querendo só produzir coisas para nós mesmos, quando que família se faz para os outros. Pais em tesouro para os filhos. Então nós precisamos compreender, Deus me chamou e te chamou para ser pais de multidões. Sendo assim, nós precisamos compreender família, ser família. Nos colocar no lugar do outro em resolução de problemas e ser essa família acolhedora a cada dia, ajudando o nosso próximo e caminhando juntos nessa linda identidade em Jesus. Sabe, querido, grupo familiar, discipulado, com a base na palavra de Deus, nesse contexto de família, vai a cada dia romper ainda mais. Vai ser saudável. Tudo que é saudável vai crescer e multiplicar. Primeiro se preocupe sempre com a saúde da sua família. Uma família saudável vai muito além.
A saúde da igreja vai fazer com que a igreja continue indo muito além. A saúde da família de Deus, chamada igreja, vai dizer a cada dia para esse mundo que há esperança. Sabe, queridos, eu quero, indo aqui para o final, quero que você possa pensar um pouco se você tem vivido como família. Se você tem realmente se lançado nessa identidade de família, ou se você tem feito só por fazer, ou se você tem deixado de fazer pensando só em si. Sabe, queridos, é tão importante nós compreendermos que Deus nos chamou para ser família. Eu contei uma experiência agora há pouco para o pastor Ralph, de uma certa situação, não vou dar detalhes, mas que mudaram a célula de lugar, porque era necessário mudar. Mas tem um membro dessa célula que é cadeirante, e ele não pode subir escadas, e mudaram a célula exatamente para um lugar onde tem escada. E esse irmão faz algumas semanas que não vai na célula. E aí eu tive visitando ele, e ele falou assim: pastor, ele não questionou nada. Em nenhum momento ele não falou do líder, ele não falou de ninguém. Ele só falou assim: pastor, eu quero tanto uma célula, eu preciso. E aí, nós conversando ali, eu falei: olha, me dá no máximo, né? Isso foi agora terça-feira. Eu falei: me dá assim, uma semana que eu quero resolver isso para você. E eu saí daquela casa, eu entrei dentro do carro. Queridos, eu fiquei tão triste, porque a célula precisou mudar de lugar. Mas alguém deixou de sentar com aquele irmão e ver como poderia servi-lo de forma melhor. Sabe, aí eu fiquei triste. Nós precisávamos mudar, amém? Precisa mudar, vamos mudar. Só que vamos atender todos que estão ali. Vamos parar para ouvir o que cada um precisa e a forma que nós podemos servir. Pastor, mas se for ouvir todo mundo, pode virar uma certa bagunça. Não. Lembre-se, normas, limites e correção. Tem a forma certa de fazer cada coisa. Então, vamos fazer, precisa fazer, vamos fazer. Mas vamos nos importar, nos colocar no lugar da pessoa para resolver as coisas. Isso é família. É um pai se preocupa se o filho está bem, o filho se preocupando se o pai está bem, e assim por diante. Sabe, líder querido, às vezes, a nossa célula o nosso grupo familiar dá uma parada. Às vezes a gente se sente um pouco desmotivado. E aí, eu quero te dar um conselho que eu precisei vivê-lo a cada dia, desde que eu reassumi a igreja em Paranaguá. É se apaixonar de novo. É olhar para mim e falar assim: meu Deus, eu preciso fazer algumas coisas de novo. Talvez que eu já fiz lá atrás, que era para fazer agora em outro lugar, mas eu preciso fazer aqui de novo. E aí, eu lembrei de uma palavra do meu pastor, que ele falou assim: olha, a igreja é cíclica. Volte e meia, você precisa voltar e fazer algumas coisas. Volte e meia, você precisa reafirmar algumas coisas. Volte e meia, você precisa ensinar de novo. Volte e meia, você tem que fazer de novo. E aí, queridos, eu falo para vocês, se a família célula, se a família grupo familiar, se dentro do discipulado tem algo que não está muito bem, lembre-se como foi os primeiros dias. Os primeiros dias era... Por que era desse jeito? Porque você se aplicava desse jeito. Então, querido, eu lembro dos meus primeiros dias de casamento, cuidando, zelando, olhando, garantindo que tudo estava legal. O tempo passa e o casamento, ele tende a... Alguém falou esfriar. Precisa ser, ele tende a melhorar. Mas, infelizmente, às vezes nós deixamos a coisa esfriar. Culpa é de quem? Nossa mesmo. Queridos líderes, discipuladores, discípulos, nós podemos fazer algo tão lindo e escrever uma história tão linda ainda nessa geração e nessa nação. Só basta nós vivermos tudo aquilo que nós aprendemos. Não é uma questão de uma novidade, mas é de nós nos renovarmos em Cristo.
e buscarmos voltar a fazer com intensidade tudo aquilo que já fizemos. Esse é o grande segredo para nós como família continuarmos, casados até que a morte separe. Cuidando bem da família, cuidando bem da igreja e fazendo com que nós todos possamos ir juntos para a eternidade e ganhando muito mais gente para Jesus.